Então vamos começar criando um novo fluxo, uma nova automação. Então nova automação, segundo workflow. Vou colocar aqui uma tag study pra gente. Vamos começar com o nosso primeiro trigger, que é o trigger manual mesmo, tá? Vou colocar ele aqui. Beleza. Aqui a gente vai começar a entender já quais são os controles do fluxo que a gente tem a partir disso daqui e atalhos também. Eu gosto muito de trabalhar atalhos. Eu lembro que as primeiras pessoas que eu ensinei alguma coisa na vida foi para ensinar a trabalhar em ferramenta de edição de vídeo. E eu falei a seguinte frase: olha, você pilotar um avião com um mouse deve ser terrível, mas com os botõezinhos você consegue fazer o que você quiser. Então se você domina atalho de qualquer ferramenta que você tiver, provavelmente você vai trabalhar muito rápido e a gente vai entender isso aqui. Então vamos lá. Se eu passar o mouse em cima de um nó, eu consigo ver alguns controles aqui e os 3 pontinhos que vai me mostrar mais coisas, tá? Esse é o play, ele vai dar o play, ok? Então ao invés de ele executar o workflow inteiro, ele vai executar apenas aquele nó. Legal? Esse daqui é para desligar o nó ou ligar, ó, deactivate, activate, show? Esse aqui é o lixinho, joguei fora. Ih, joguei fora, eu não queria ter jogado fora, que eu faço Ctrl Z no Windows e Linux ou Command Z no Mac. O nó volta para cá. Depois disso a gente tem os 3 pontinhos, onde eu posso abrir um nó clicando em Enter, eu posso o executar passo, infelizmente ele não tem, é só esse playzinho aqui mesmo, não tem um atalho ainda. Eu posso renomear com espaço, eu posso desativar com D, eu posso copiar esse nó e jogar depois em outro lugar, eu posso limpar todo o meu workflow, tudo isso aqui com atalhos, eu posso deletar, ou clicando aqui, né? Ou clicando aqui ou com atalhos. Converter para um sub-workflow, que seria um outro workflow para ele trabalhar. Então, ó, se eu quiser desativar, D, ativei. Se eu quiser mudar o nome, Space, aí eu posso mudar o nome dele. Né? Se eu quiser... Tá desativado? Não, tá ativado. Se eu quiser fazer algumas outras coisas que a gente vai ver agora como que funciona. Tá bem? Eu quero adicionar um próximo nó agora. Eu tenho um atalho para isso? Tenho. Se eu estou com isso daqui clicado aqui e apertar Tab, ele vai abrir ali. Se eu não estou com ele clicado e apertar Tab, também vai abrir ali. Mas qual que é a diferença? O Tabzinho, enquanto esse daqui está clicado, e eu procurar um nó aqui, eu vou colocar aqui como Training, ele vai mostrar para mim um nó específico aqui do N8N, tá? Para a gente poder fazer treinamento mesmo. Ele traz um grupo de dados aqui para a gente trabalhar. Vou pegar esse Get All People e vou colocar aqui. Então o que ele fez? Com ele selecionado, ao apertar Tab e colocar um nó, ele já linka automaticamente, tá bem? Se ele não está selecionado, ao apertar Tab e colocar o nó, Training, ele não liga esse nó para mim. Então aí eu vou ter que manualmente ligar o nó e depois dar essa limpezinha e tá tudo certo, tá bem? Vamos entender mais uma coisa aqui, ó. Eu vou executar o workflow e chegou nesse momento aqui e eu gostaria de armazenar essas informações aqui para que sempre que eu rodasse esse workflow, ele não executasse esse nó novamente. Então eu posso apertar a tecla P, que significa PIN, ou então eu posso vir nos 3 pontinhos e apertar e clicar aqui em PIN. O PIN, então, ele fica roxinho, eu abro ele, eu consigo ver isso aqui, ó, this data is pinned, ou seja, ela está pinada, ela está com uma fotografia do que foi puxado esses dados nesse momento. Isso aqui é ideal para quando você faz muita chamada para fora, vamos supor que você está fazendo uma chamada para uma inteligência artificial e você não quer ficar gastando. Então você vai querer salvar os dados ali e deixar eles quietinhos. E aí, de repente, você vai querer mexer um dado, alguma coisinha aqui. Você pode clicar nesse lápis e nesse lápis você pode modificar alguma informação que você quiser aqui, tá bem? Qualquer informação. Ó, vou modificar e vou salvar. Eu posso tirar essa ideia e quando eu tiro, então, ele não vai mais manter a fotografia, ele vai manter o que tinha de informação anterior, tá? Então eu posso vir aqui no lapisinho e sozinho, só de colocar no lápis, eu não coloquei PIN nem nada, tá? Eu vou alterar o dado e vou salvar, ele já coloca para mim, esse dado está fotografado, pinado, porque ele foi alterado, em algum momento ele foi alterado. Note que quando eu tiro o PIN, que é apertando o P, ele mostra para mim que esse dado está alterado, tá? Então se eu executar de novo, fica verdinho. Se eu só chegar aqui e falar assim, ó, qualquer coisa, nem mexer, mas voltar para cá e tirar o PIN, ele vai estar amarelinho. O amarelinho é sempre um alerta, não significa que vai dar um erro, significa o seguinte, o dado nesse momento ele foi alterado, alguma coisa você mexeu aí, que está diferente, tá? Então ele meio que deixa um alerta para você de que algo foi modificado. Show de bola? Se eu quiser adicionar anotações com atalho Shift S, eu coloco anotações com atalho, tá bem? Aqui, se eu clico com o botão direito em qualquer lugar do meu workflow, eu vou ver mais informações. Eu posso adicionar com tab, então, stick note, etc e etc, tá? Então vamos voltar para cá.
o que a gente fez agora foi os controles e atalhos. Vamos só corrigir aqui, ó, controles e atalhos. Esse daqui, essa informação, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, curtiu essa aula da pós-graduação em AI e automação até aqui? Tá demais, né? Então confira na descrição o link que eu vou deixar para você assistir mais aulas experimentais e de graça. Agora a gente vai falar de alguns nós. Vamos começar ali com o nó if, ou com o nó filter, né? Com o nó filter fica legal. Eu vou pegar essa informação que nós temos aqui, vou executar, e eu tenho 5 itens dados para mim por esse nó de training. Esse nó ele é um nó específico, então, para a gente poder ter uma base de dados. E eu coloco aqui quantos itens eu quero ver por aqui. Se eu quero um limite, nesse caso ele já está limitado, ou se eu quero retornar tudo que tem lá, que eu vou lá saber quanto que é o tudo, né? O tudo é 5 também, não sei se eu entendi, mas tá tudo bem. O foco aqui temos o esquema dele, que mostra sempre para mim uma fotografia de como é o modelo do dado, então é um monte de string dentro de um dado principal, do JSON principal. E aqui nessa parte JSON ou table, eu tenho todos os dados que ele tem ali para me fornecer. Então, eu vou mostrar para você o nó filter. Clicando aqui no maisinho ou apertando Tab, ou se eu já quero conectar, seleciono Tab. Eu vou ver nessa parte aqui de Data Transformation, uma parte popular, que é o Set, a gente vai ver daqui a pouquinho, o Code, a gente também vai ver, Filter, Limit, a gente viu já anteriormente, o Filter é para filtrar alguma coisa, eu posso remover duplicados, eu posso fazer o espalhamento desses nós, esses itens já estão espalhados, tá? 5 itens já estão espalhados, mas eu posso agregá-los. Eu posso juntar todos em uma lista única e daqui para frente os 5 itens ainda vão existir, mas dentro de um JSON só, de um fluxo do JSON. Lembrando, dando um passinho para trás, que a gente já falou sobre isso. Isso, 5 itens, significa que daqui para frente ele vai executar qualquer coisa daqui para frente 5 vezes. Tá? Se eu agrupo tudo, se eu agrego tudo, significa que ele vai usar apenas uma execução daqui para frente, porém eu teria os 5 itens para trabalhar. Então, são maneiras diferentes de trabalhar o dado. Vamos começar filtrando. Um filtro, então, ele tem algo muito óbvio aqui, tá? Eu vou diminuir aqui o tamanho, porque daí a gente vê de uma maneira mais interessante se eu diminuir esse tamanho ou se eu aumentar. Aqui, ó. Assim, talvez, se eu aumentar. Aqui, ó. Essa visão é bem interessante. Eu vou ter 2 lados, o lado esquerdo e o lado direito, sempre sendo comparado com alguma coisa. Is equal to significa que é igual a. Então, se eu vou pegar o e-mail aqui, ó, esse e-mail, jogar de um lado, e eu quero ver se ele é exatamente igual a esse e-mail. Meio óbvio, né? Obviamente ele é igual. Mas eu poderia fazer algo diferente. Eu poderia falar assim, cara, eu só lembro que tem um GA lá. E eu quero que essa string contenha um GA. Mostra para mim o que é que você vai me retornar. Então, eu retorno para você um item, eu mantenho kept um item e descarto 4 itens, porque apenas um tem GA no e-mail. Tá, e o que tem ponto .com? Mostra pra mim. Então aí eu tenho 2 carinhas ali com ponto .com no finalzinho, ó, ponto .com no final. Então esses 2 são mantidos, kept, e descartados 3 itens. O que significa? Que eu posso olhar para o meu fluxo aqui agora, e onde eram 5, se tornaram apenas 2, porque eu filtrei o meu dado daqui pra frente. Esse dado está filtrado, e qualquer coisa que eu quiser trabalhar com ele daqui pra frente, fechou, estou com menos dados, tá bom? Então esse é o nó filter que a gente trabalhou aqui. Agora a gente vai falar do nó if. O nó if é um nó de condicional, é um se. Ó, eu não vou jogar fora os nós, eu vou deixar eles aqui, só vou tirar para cá e colocar um D para ele desativar, porque eu não preciso dele. Mas já que ele não está ligado em lugar nenhum no fluxo, eu nem precisaria desativar, é só para eu não ficar olhando para ele. Então eu vou colocar agora um nó, tabzinho, ele vai estar no flow, flow tem a ver com fluxo, tá bem? Então, significa que ele vai alterar o fluxo da minha aplicação. Até agora o meu workflow não foi alterado o fluxo, né? O filtro não altera o fluxo, ele altera o número de dados que eu estou trabalhando. O if ele altera o fluxo, porque ele pode me colocar um caminho verdadeiro ou um caminho falso, mas ele parece muito com o filter, não parece? São 2 lados para serem testados. Legal? Parece. Mas o que acontece se eu colocar aqui o e-mail? Então ele deve conter, eu vou colocar o conter também, da string contains o ponto .com. Poderia ser um pensamento inverso. O e-mail não contém. Ou ele começa com. Ou ele não começa com. Ele termina com. Ou ele não termina com. Ou faz um regex. Aqui é já para programadores mais avançado. É uma maneira de você trabalhar com textos mais avançadas, com lógica dentro de texto. Não precisamos nos preocupar. Então eu vou executar o passo e eu vou ver agora um true e false. Então são 2 caminhos. Enquanto o filter absolutamente vai me dar um caminho, tudo filtrado, isso aqui vai me dar 2 caminhos no meu fluxo, então ele alterou
o trabalho do meu fluxo. Significa que se for verdadeiro ele vai para cima, se for falso ele vai para baixo. Muitas vezes essa alteração eu não entro nos dois lados. Aqui eu vou entrar nos dois lados, porque é a maneira que a gente está brincando aqui com esse fluxo, tá? Mas geralmente você vai ter um caminho ou outro. Você vai querer isolar o outro caminho, talvez você não quer nada com falso, ou você não quer nada com verdadeiro. Você sempre vai ficar pensando essas maneiras ali, tá?